porque eu não admito estar num governo em que eu tenho responsabilidade moral por uma morte e não me demitir. Não me admito. A Binter pode ter a responsabilidade material, mas o governo terá sempre responsabilidade moral por essa questão, porque está a omitir a sua responsabilidade. Isso é um crime, senhor deputado. Isso é um crime. Dizer isso é um crime. Quem é o responsável moral por determinar o crime? É o mandante. Portanto, isso é grave. O que está a acontecer neste país é desumano, é inadmissível, é inaceitável. Os cabo-verdianos não merecem este tratamento, esse desamparo, esse abandono por parte do seu governo. As pessoas que estão a utilizar a morte das pessoas para fazerem política é grave, é inadmissível. Quando digo que este partido está desorientado, digo com propriedade. Digo com propriedade porque um partido que celebra a morte é um partido desorientado e que desqualifica a oposição. Não há como não politizar questões que têm a ver com a vida. Eu escrevi um post e me arrependo de não ter sido mais cáustico com o Governo da República em relação a esta matéria. E ninguém me cala. Eu cresci sem barbiche e ninguém me porá barbiche. Esteve 15 anos no poder. As suas propostas onde é que andavam? Na gaveta? A desrespeitar a vida das pessoas? Não façamos politiquice definitivamente com esta questão. Estamos a prestar um péssimo serviço à nação cabo-verdiana que nos está a ouvir e que provavelmente estarão arrependidos de ter os deputados que têm nesta Casa Parlamentar. Até a retirada da TACV das linhas domésticas, todos os governos de Cabo Verde tiveram uma política para as evacuações, não permitindo que ninguém ficasse desamparado e abandonado à sua sorte. Nos últimos tempos, desde a saída da TACV das operações aéreas interilhas, tem-se assistido a um franco e intolerável retrocesso no que tange a evacuação de doentes entre as ilhas. Transportar doentes entre as ilhas em embarcações de boca aberta começa a tornar-se rotina, com registro de casos graves, com consequências fatais, refletindo claramente um recuo do sistema com impacto negativo na saúde da população e na imagem do nosso país. A atual companhia aérea, a operar no país em regime de monopólio de facto e seguindo uma lógica meramente comercial, tem recusado sistematicamente a prestar esse serviço, alegando de falta de condições materiais para o fazer e afirmando categoricamente que só tem autorização da AAC para transporte de passageiros, entende-se saudáveis e cargas. O Governo tem reiterado que, de facto, a operadora doméstica atual opera de acordo com as regras do mercado, o que demonstra claramente que o Governo demitiu-se das suas responsabilidades a quando da retirada da TACV doméstica das operações internas, não precavendo um conjunto de necessidades e de responsabilidades do Estado num país arquipelágico. Em nenhum momento, cuidou de negociar uma cláusula que obrigasse a referida companhia a prestar esse serviço de evacuação dos doentes entre as ilhas, sempre que necessário, enquanto o país não tiver uma solução mais sofisticada. Há aqui, portanto, uma afrontosa demissão do Governo da República das suas responsabilidades, pois é o Governo que tem a obrigação de definir, neste caso, uma política de emergência médica e encontrar os meios para a sua operacionalização. É o Governo que tem a responsabilidade de definir uma política de transportes entre as ilhas que atenda às necessidades básicas de um arquipélago. A prática recente precisa ser devidamente tratada. E aqui perguntamos, quem autoriza as viagens nessas condições? Onde está o Governo da República que deve zelar para a garantia das condições de dignidade dos cidadãos? Como consequência, para além do sofrimento de muitos pacientes e familiares, mulheres grávidas e bebés têm sido as principais vítimas do caos instalado e do retrocesso imposto ao país, num domínio em que temos de melhorar, nunca regredir. O último caso, ocorrido no passado sábado, que terá contribuído para ceifar a vida de uma jovem mãe e seu bebê,
gerou sentida revolta e indignação da sociedade cabo-verdiana. O descaso e a negligência parecem evidentes, configurando uma regressão sem precedentes em matéria de direito à saúde. Enquanto reina a situação que ceifa vidas, a sociedade aguarda pelos resultados dos sucessivos anúncios feitos pelo Primeiro-Ministro. O grupo parlamentar do PCV congratula-se, entretanto, com a investigação desencadeada pela Procuradoria-Geral da República para apurar as responsabilidades criminais. O seu tempo terminou. Para terminar, Sr. Presidente, endereçamos as mais sentidas condolências às famílias cujos entes queridos perderam a vida. Muito obrigado, Sr. Deputado. É dramática, exagerada e vai no sentido de distorcer a realidade. Primeiro, penso que o Poder Judicial deve começar a punir as pessoas que publicam no Facebook notícias falsas. Segundo, não fica bem a um partido político utilizar notícias falsas ou com elementos falsos para fazer política partidária. Terceiro, eu penso que não se deve aproveitar da morte de pessoas ou do sofrimento das pessoas para tirarmos dividendos políticos. Não fica bem eticamente isto. Todos nós agora já vimos que, afinal, a paciente foi evacuada, não faleceu no barco, foi assistida, foi operada. Há um comunicado médico que explica clinicamente a situação. A Binter já emitiu um comunicado dizendo que em 2 anos já transportou 90 doentes evacuados. A mesma coisa que se fazia no passado. O problema de evacuações de doentes não é de doentes para a praia, sala, etc., de uma ilha para outra, não é um problema recente. O PICV esteve no poder 15 anos, não resolveu o problema de evacuações. Prometeu helicópteros, não cumpriu. Prometeu barco que dá a volta em 24 horas a ilhas, não cumpriu. Os doentes no passado eram também evacuados nos TSV com as mesmas condições que a Binter tem. Houve muitos casos de doentes que foram evacuados num barco que se chamava Furna. Conhecem Furna? Ou conheceram Furna? Eu, enquanto médico no fogo, vários doentes no tempo do PICV foram evacuados num barco que se chamava Furna, que é um barco que era um problema, mas como não havia condições, tinha que se fazer isso. O doente foi evacuado do sala, o doente, na madrugada, e chegou no mesmo dia ao sala. Ficou lá 2 dias, só depois da operação é que, por uma questão cardíaca, depois acabou por falecer, segundo o comunicado clínico. Mais grave ainda, segundo o comunicado a que eu tive acesso. Por outro lado, veja, é grave uma doente no barco a ser evacuada, a ser filmada. É antiético. É antiético. E uma situação muito bem urdida, espero que o PSV não esteja por trás disso, a pôr pessoas a filmarem uma doente no barco, a publicar no Facebook, é gravíssimo. Por isso, penso que o Governo da República, de facto, fez bem em mandar abrir um inquérito para apurar as verdades e punir as pessoas que estão a fazer disso cavalo de batalha política, sobretudo as pessoas que estão a utilizar a morte das pessoas para fazerem política. É grave, é inadmissível.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço. Obrigado, Srs. Deputados. Obrigado, Srs. Deputados. O Sr. Deputado que utilizou de palavra anteriormente disse que espera que o PSV não esteja por detrás desta situação. A situação, ela em si, é muito grave. A gravidade da situação não são as notícias em torno da questão. A gravidade da questão é o facto de ter sido negado em tempo útil assistência a um doente em estado grave. Não foi prestado assistência em tempo a um doente em estado grave. E como consequência, faleceram 2 pessoas. O PSV não matou as pessoas. O PSV não fez contrato de concessão com a Binter. O PSV não obrigou o governo a não estabelecer normas concretas, precisas, num contrato de concessão de transporte público doméstico. O PSV não retirou os TACV dos transportes domésticos. O TACV nunca disse que as vidas não têm importância. O PSV repudia, condena e responsabiliza o governo por este grave acontecimento. O PSV não fez notícias. As notícias circularam no Facebook. As notícias foram retomadas pelos órgãos públicos de comunicação social. As notícias foram objeto de indignação por parte de toda a sociedade cabo-verdiana. Não ver isso, não assumir isso, é negar uma realidade. A grande realidade não foi criada pelo PSV. A realidade, para terminar, Sr. Presidente, a realidade é o facto concreto. As pessoas precisavam de ajuda. E para o PSV, as pessoas poderiam não ter falecidas se a essas mesmas pessoas fossem dadas socorro, auxílio no momento oportuno. E ninguém garante ao PSV que se as pessoas fossem evacuadas através do meio que estava na ilha, o meio aéreo, ninguém garante que essas pessoas não seriam salvas. Portanto, neste caso concreto, Sr. Presidente, Sr. Deputado, o seu tempo terminou. Não terminou, são 5 minutos e eu utilizei 3. Sr. Deputado, o seu tempo terminou. Portanto, tem que terminar. Sr. Presidente, veja o tempo, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a mesa está a cronometrar os tempos. Portanto, tem que terminar a sua intervenção. Sr. Presidente, eu vou terminar dizendo claramente que fiz intervenção em menos de 4 minutos quando tinhas 5 minutos. Sr. Deputado, tem que terminar. Mas quem manda é o Sr. Presidente. Mas Obrigado. Quem fica mal é o Sr. Presidente também. Obrigado. Compreendo alguma ignorância técnica, não é? Pode ser o desejo das pessoas que a causa de uma morte esteja ligada a não evacuação atempadamente. O desejo não corresponde à realidade. O desejo pode não corresponder à realidade. Nós encontramos uma situação nos TACV em que nem sequer avião havia. Eu compreendo o problema ideológico do PSV em relação em relação à entrada da Binter. Mas esse é um problema ideológico. E o PSV deve controlar a sua raiva. A sua raiva em relação a essa matéria. Binter está cá, está a fazer um bom trabalho, está a evacuar doentes. Em 2 anos transportou 90 doentes evacuados. A empresa deu um comunicado dizendo que o problema estava no procedimento.
que não houve recusa de transportar doentes, não houve recusa. Essa invenção foi feita pelo PICV, mas o PICV deu uma conferência de imprensa sem ter dados concretos, sem ter dados, sem que haja resultado de inquérito, sem dar ao esforço de procurar todos os dados, apressou-se em dar um comunicado de imprensa a condenar, que não sei o quê, a utilizar a morte da vítima, a utilizar o vídeo. Portanto, isso não se faz, meus senhores. Evitemos aproveitar as mortes das pessoas para fazermos política. No passado, no tempo do PICV, sim, houve mortes por causa de falta de vocação. Senhor deputado tem que terminar. E temos dados. Obrigado. Obrigado. Quero dizer aqui nesta casa parlamentar que já assisti ao PICV a protagonizar péssimos momentos. Mas, entretanto, o PICV consegue nos surpreender com momentos ainda piores. Foi o que assistimos hoje aqui nesta casa parlamentar, uma oposição completamente desqualificada, desorientada, sem norte. E a mostrar claramente que é uma oposição de casos e coisas e não de causas. Apesar de que trouxe aqui uma matéria, a saúde, nesta declaração política, mas no fundo o PSV queria era pegar na situação da morte da jovem. Mas aqui não fica nada bem ao PSV. Devemos respeitar a dor dos familiares que passa por um momento de grande tristeza. Queremos aqui repudiar com veemência este comportamento do PICV. A vida humana deve ser respeitada. Mas PICV, para o PICV, a vida humana tem um valor muito relativo. Foi por isso que, quando do Partido Único, torturaram e mataram pessoas aqui neste país. Os senhores vêm aqui falar da morte desta jovem, como que essa é a primeira vez que acontece que acontece a morte de pessoas, quando é uma situação triste sim, e nós temos humildade de reconhecer que é uma situação complicada, porque o país neste momento não tem meios adequados, porque os senhores durante 15 anos não adequaram o país desses meios, mas também já aconteceram no passado. E mais do que ter acontecido no passado, importante são as afirmações que foram feitas nessa altura. E aqui vou citar as declarações da TSV do tempo do PICV. Porque na Ilha do Maio, no mês de março de 2006, faleceu o jovem Erasmo Carlos Ribeiro. E a TSV disse: não fazia sentido esvaziar o avião na Boa Vista quando os passageiros que ali estavam pagaram para chegar ao seu destino. Isso é TSV do tempo do PICV. Também disseram: é bom que não se confunda a TSV com a Proteção Civil. Declarações da TSV do tempo do PICV. Os senhores prometeram helicópteros para esse efeito da evacuação. Onde estão esses helicópteros? Nós estamos a trabalhar, brevemente vai haver uma solução para a evacuação. Os senhores não tiveram respeito pela vida humana. Altos dirigentes do PSV fizeram posts no Facebook. PSV deu uma declaração, uma conferência de imprensa, e hoje temos aqui esta declaração política. Isso é muito triste. Respeitemos a vida humana. Muito obrigado. De facto, eu vou fazer uma intervenção que eu não gostaria de fazer em situações de normalidade, mas a bancada do PICV não pode ficar indiferente perante a intervenção e os insultos proferidos pelo Sr. Deputado Emanuel Barbosa. Chamar um partido histórico como o PICV de oposição desqualificada, despreparada, desorientada, com que direito, Sr. Deputado? Com que legitimidade? Com que espírito democrático e respeito pelo outro o senhor ousa fazer uma intervenção e uma classificação do PICV nesses termos? Que direito? Voltamos, senhor deputado, à década de 90, da ternura pelo inimigo, que pretendia a eliminação, que pretendia a aniquilação do PICV. Senhor deputado,
o senhor e o MPD devem respeitar, têm que respeitar todo o percurso histórico, político, governativo que o PAICV tem e teve neste país. O PAICV, nos 40 e poucos anos da independência do país, esteve à frente dos destinos por 30 anos. E durante esses 30 anos, independentemente dos erros, das fragilidades que possam ter ocorrido, o ganho, a balança das coisas positivas, das coisas bem feitas, é substancialmente superior aos erros cometidos. A sociedade cabo-verdiana está aí para o demonstrar, para o provar, e os senhores devem conhecer a história deste país. Nós não admitimos, senhor deputado, tanta presunção e tanta arrogância por parte do MPD. Não é possível. No xadrez democrático e político, senhor deputado, e o senhor ainda é um jovem, penso que terá muito a dar a este país na sua carreira política, é preciso respeitar a oposição. É preciso respeitar a história do país. Não se pode tratar os partidos no xadrez político desta forma. Portanto, é algo que nós não iremos permitir, esta presunção. Senhor deputado, nós trouxemos esta declaração política porque achamos que a morte de qualquer cabo-verdiano é uma questão subejamente importante, séria, delicada, e quando ocorre em determinadas circunstâncias como esta, deve merecer a atenção dos eleitos nacionais. Nós trouxemos a declaração política pela importância, pela pertinência do assunto, por uma questão também de solidariedade para com a família da jovem cuja vida foi ceifada tão cedo. Portanto, não é possível que perante a nossa indignação, perante a nossa responsabilidade pelo sucedido, nós sejamos atacados desta forma. O PAICV é um partido sério, é um partido histórico, não há como eliminar. Se a intenção, senhor deputado, é voltarmos à década de 90, querendo silenciar o PAICV, senhores deputados, MPD, desistam. O PAICV é um partido sério, profundo, forte, está aqui para permanecer e para durar. Não há nada que derrube o PAICV. Aceitaremos sempre, com espírito democrático, o resultado de qualquer eleição. Governámos por 15 anos consecutivos com o apoio e a condescendência da população cabo-verdiana. Fomos para a oposição em 2016, honraremos a oposição, mas cá estaremos firmes para lutar pela democracia, pelos cabo-verdianos, por Cabo Verde. Não nos intimidarão jamais. Nós, se quisermos medir forças, falo-emos enquanto partido e veremos qual é o partido que vai sobreviver. Obrigada, Sr. Presidente. Dizer à Sra. Deputada Filomena Vieira que o MPD não tem que silenciar o PAICV. Quem silenciará o PAICV, caso continuar neste caminho, é o povo. É por isso que hoje são 29 deputados e administram apenas 2 câmaras neste país. Muito bem. Também quero dizer à Sra. Filomena Vieira que não existe nenhuma presunção de calar o PAICV. Agora, esta lenga-lenga de vir cá dizer que é um partido histórico, sim, eu conheço a história do PAICV. Podemos recuar ao tempo do Congresso de Caçacá, em que entraram delegados e saíram mortos. Ainda posso lhe lembrar outra coisa, lembrar que na matéria de democracia não recebo lição da senhora deputada. Sabe porquê, senhora deputada? Porque num dos congressos do PAICV foram jovens do PAICV, eventualmente como a senhora na altura, que estiveram contra a abertura democrática. Por estranho que pareça, eram jovens do PAICV que se posicionaram contra a abertura democrática. Vou-lhe dizer mais. Quando digo que este partido está desorientado, digo com propriedade. Digo com propriedade porque um partido que celebra a morte é um partido desorientado e que desqualifica a oposição. Muito bem. Querem que sejam respeitados? Comecem por respeitarem-se a si mesmos. Só assim serão respeitados. Mas nós compreendemos este problema do PAICV. O PAICV tem aqui um problema porque acha-se um partido hegemónico. É um partido que, na altura, achou-se luz e guia deste país, em que os seus militantes eram os melhores filhos desta nação. Os senhores acham que os melhores cabo-verdianos são aqueles que são militantes e simpatizantes do MPD. Isto é um grande equívoco do PAICV. Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente tenho dúvidas.
Tenho dúvidas se não caberá à mesa chamar a atenção aos deputados que nesta casa parlamentar digam expressa e ostensivamente que há um partido que esteja a celebrar a morte. Pensamos que é de todo irrazoável, é de todo indefensável, mas sobretudo deve ser repudiado qualquer intervenção, independente de que bancada vier, neste sentido. Nós estamos a falar aqui de vidas humanas, temos famílias a sofrerem, temos pessoas que estão devastadas pela dor. Tenhamos a capacidade de pensar nessas pessoas antes dos interesses partidários, que são sempre efêmeros e momentâneos. Não é concebível que um deputado que seja vice-presidente de uma bancada se refira a qualquer outro colega, e refiro, independentemente de quem seja, faça essa afirmação e não tenha sequer uma chamada de atenção por parte da mesa. Portanto, Sr. Presidente, assim cabe-lhe, a termo máximo, a condução dos trabalhos. Eu queria aproveitar esta oportunidade para apelar ao Sr. Presidente que interviesse quando tal acontecesse, independentemente de onde proviesse essas afirmações, essas declarações. Denotam alguma irresponsabilidade, mas sobretudo muita insensibilidade para com uma questão que deve merecer o respeito de todos, que deve ser discutida com elevação, independentemente dos argumentos políticos ou partidários que possam ser estribados. Enquanto cidadã, porque antes de ser deputada nacional eu sou cidadã, eu não poderia ignorar esta afirmação que considero, e espero não estar a ofender, irrefletida, considero uma afirmação irrefletida, para não dizer irresponsável, do deputado Emanuel Barbosa, que não engrandece nem o trabalho do deputado, nem o papel do cidadão e nem a responsabilidade desta Casa Parlamentar. Obrigado. Obrigado. Infelizmente, estamos aqui, nesta magna Casa Parlamentar, a degladiarmos uns com os outros, esquecendo que estamos a prestar um péssimo serviço à nação cabo-verdiana que nos está a ouvir e que provavelmente estarão arrependidos de ter os deputados que têm nesta Casa Parlamentar. A situação clama para que nós, os deputados, juntamente com o Governo da República, encontremos uma solução que é obrigar a companhia que neste momento opera no país a dar prioridade absoluta para salvar vidas. Esta deveria ser a discussão nesta Casa Parlamentar hoje. Discutirmos como que a companhia que opera no país possa, de forma obrigatória, com o aval do Governo, com a exigência do povo, prestar este serviço. E nós não estamos a fazer isso. Queríamos dizer que o país tem as dificuldades que tem. Boa Vista, pelas informações que nós temos, e peço para me corrigirem se estiverem errado, não tem um ginecologista. Boa Vista, pelas informações que nós temos, tem as carências a nível de uma boa prestação de saúde. E tem uma população, neste caso, já de uma proporção grande, que deverá merecer toda a atenção necessária. E não temos isso. Daí que queremos dizer ao Governo que, independentemente de ter ou não ter acordo assinado com a Binter, de ter ou não ter uma cláusula para obrigar esta companhia a transportar os doentes em situação de emergência e de urgência,
para que a partir de agora isto não volte a acontecer. Se tiver que colocar todos os passageiros no chão para socorrer um cidadão, seja ele cabo-verdiano ou estrangeiro, a companhia deverá fazê-lo. Deve fazê-lo porque as vidas humanas têm maior peso do que uma viagem de negócio ou uma viagem de recreio. E queremos... Senhor deputado, o seu tempo terminou. Vou concluir, Sr. Presidente. E queremos deixar aqui este apelo para que no futuro essa situação não volte a acontecer, porque estarmos aqui a justificar, porque aconteceu outrora, e pode acontecer agora, e poderá acontecer no futuro, não é o melhor caminho. Vou terminar, Sr. Presidente. Não é o melhor caminho e devemos arrepiá-lo. Muito obrigado. Sr. Presidente, esse discurso do MPD sobre as evacuações é de uma grande irresponsabilidade, é de uma grande insensibilidade e chega a roçar o antipatriotismo, Sr. Presidente. Sobre essa matéria, o Presidente da República já veio a público dizer o que é que está a acontecer é muito grave. A Procuradoria-Geral da República já abriu instrução, já acionou a Polícia Judiciária para investigar. O nível de indignação dos cabo-verdianos, Sr. Presidente, é mais do que evidente. E o MPD vem com esse discurso a nos pedir para termos calma, a pedirmos para não politizarmos, no fundo, a nos pedir para ficarmos calados perante essa situação desumana que está a acontecer no nosso país. Mas nós não vamos fazer como o vosso governo, que demitiu-se completamente das suas responsabilidades. Há precisamente um mês, dentro dessa sala, Sr. Presidente, nós estávamos aqui a chamar a atenção deste governo por um risco iminente de acontecer uma tragédia na Ilha da Boa Vista. O Presidente da República disse também que desde a primeira situação sentou com o governo e alertou o governo para tomar medidas imediatas. O governo, tal como já é do seu timbre, fez orelhas de marcador, não tomou as medidas necessárias e agora tem que assumir sim as suas responsabilidades. O que está a acontecer neste país é desumano, é inadmissível, é inaceitável. Os cabo-verdianos não merecem este tratamento, esse desamparo, esse abandono por parte do seu governo. Tenho dito, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Parlamento, eu queria perguntar se o Governo, ao produzir através de uma resolução do Conselho de Ministros um despacho que manda investigar se estará a celebrar a morte, se o posicionamento público de Sua Excelência o Presidente da República sobre esta matéria é a celebração da morte, se o Ministério Público, coadjuvado pela Polícia Judiciária, que investiga esta situação, se estão a celebrar a morte em Cabo Verde. Sr. Presidente do Parlamento, não há como não politizar questões que têm a ver com a vida. Eu escrevi um post e me arrependo de não ter sido mais cáustico com o Governo da República em relação a esta matéria. Não é para fazer baixa política, Sr. Presidente do Parlamento. A vida humana é da grande política. E eu, enquanto deputado, sou eleito para defender causas da vida e coloco a vida humana no topo das minhas causas. E quando se trata de vida humana e as razões hão de ser apuradas, Sr. Presidente do Parlamento, não há como silenciar. É aqui mesmo, na Casa Parlamentar, que a questão deve e tem de ser suscitada. Na sua vertente de denúncia, pois com certeza, para que se tomem as medidas. A cidadania já aclamou, está a pedir que se encontre explicações para o que aconteceu. Entre as minhas obrigações, enquanto deputado da nação, coloco a questão da defesa da vida na prioridade das minhas prioridades. E ninguém me cala.
e ninguém me cala. Eu cresci sem barbiche e ninguém me porá barbiche. Eu, Sr. Presidente, quando escrevi um post, e aquilo que digo agora aqui na Casa Parlamentar, é porque eu desejo e quero prestar assistência ao povo de Cabo Verde. Se há alguém ou companhias aéreas que não prestam, não é da minha conta. A minha intervenção é para prestar assistência a Cabo Verde e pedir ao Governo da República, como de resto já o fez, mandando instaurar o inquérito para apurar responsabilidades. É este o dever do deputado da Nação, disse. Penso que é evidente, e todos estamos de acordo que a situação como está não pode continuar, portanto, passemos agora para as perspectivas de solução, porque é isso que o povo espera de nós. Há um acordo assinado entre o Governo de Cabo Verde, liderado pelo Dr. Ulisses Correia e Silva, e a companhia privada Binter. A companhia tem um monopólio no mercado doméstico. O PAICV não conhece esse acordo porque, apesar de ter solicitado várias vezes, não lhe foi disponibilizado. Mas nós queremos aproveitar esta oportunidade para apelar ao Governo que imediatamente se sente à mesa com a companhia privada e renegocie o acordo, contemplando expressamente a questão das evacuações, para que nenhum cabo-verdiano mais morra porque não foi evacuado em tempo útil e oportuno. Queríamos também pedir ao Governo que dê orientações expressas ao INPS que passasse a intervir nesta questão. Quando não houver voos, que o INPS disponibilize dinheiro, como sempre fez, para fretar voos e poder transportar os beneficiários quando não haja outra solução. E para as pessoas que não sejam beneficiárias do INPS, que o Governo atual, como sempre fez o Governo anterior, disponibilize verbas do Tesouro para garantir o transporte. Propusemos ao Governo que se sente imediatamente à mesa de negociações com a Binter e renegocie o acordo. A AC já disse que a questão das evacuações não foi contemplada. O Governo não acautelou este aspecto essencial no acordo. Detectar o erro, mais do que detectar, é preciso corrigir. Portanto, nós queremos apoiar o Governo nessa correção que vai fazer, que corrija o acordo, que renegocie e contemple. Em segundo lugar, que dê orientações expressas ao INPS para, de facto, acautelar a questão das evacuações em caso de emergência para as pessoas beneficiárias, e não se poderá dizer que não há liquidez, não há dinheiro, porque o INPS há dias participou com 600 mil contos no capital social da Afreximbank. Portanto, o INPS tem recursos para apoiar os seus beneficiários. Os beneficiários do INPS têm o direito legal de serem beneficiários com evacuações no caso de emergência médica. E para as pessoas que não são beneficiárias do INPS, existe o Estado, existe o Tesouro. E saúde é prioridade, sempre foi. O segundo setor com maior verba no orçamento do Estado é o setor da saúde, sendo só ultrapassado pelo setor da educação. Portanto, esta é ou não uma questão nacional? É ou não uma questão emergencial que deve ser priorizada? Pensamos que estamos de acordo quanto a isso. Se estamos de acordo quanto a isso, então que o Tesouro, que o Estado, que está sempre a se dizer que o país está a crescer, se o país está a crescer, a riqueza tem de ser partilhada e as questões têm de ser priorizadas. Portanto, que o Tesouro também dedique parte da verba resultante desse crescimento e dessa riqueza que está a ser gerada para cautelar questões de saúde, maiormente quando sejam prioritárias. Relativamente às suas propostas, até considero-as boas. Mas, em primeiro lugar, o Governo já está muito além das suas propostas. Parou no tempo, Sra. Líder. Em segundo lugar, Sra. Líder, esteve 15 anos no poder. As suas propostas onde é que andavam? Na gaveta? A desrespeitar a vida das pessoas? Não façamos politiquice definitivamente com esta questão. Essas suas propostas que quer trazer ao Governo não fazem parte de qualquer Governo de unidade nacional. O Governo está a pensar muito para além daquilo que a Sra. Líder tem. Muito obrigado.
apesar de todas as denúncias feitas pela sociedade civil, apesar de todas as denúncias e cautelas apresentadas pelo PAICV, apesar das declarações últimas do Sr. Presidente da República, o Governo, depois deste acontecimento, esteve demasiado tempo silencioso, demasiado. E o facto de ter estado silencioso fez com que nas redes sociais muitas notícias aparecessem, mais próximas da verdade, menos próximas da verdade. Não é admissível que o Governo, perante o acontecido, tenha passado vários dias sem se pronunciar. E isto é grave. O Governo teria que ter vindo à sociedade, acalmar a sociedade civil e explicar a sua perspectiva nesse sentido. Por outro lado, a gravidez ectópica, o senhor é médico, eu não sou médico, obviamente. Uma das coisas que me disseram quando eu me procurei informar é que justamente por se formar o feto fora do útero, um dos sintomas principais é a hemorragia. Um dos sintomas e que pode levar ao rompimento da trompa. Ora, a ondulação do barco pode ter acelerado essa situação. Portanto, nós queremos aqui dizer que a nossa declaração política, Sr. Deputado, pretende transmitir para que fique claro, clarividente, que a responsabilidade ética e moral cabe exclusivamente ao Governo. Não há aqui Binter que venha neste momento dizer que fez 90 evacuações. Então estará a Binter a dizer que todos os cidadãos cabo-verdianos que já denunciaram essa fragilidade, que não conseguem transportar e evacuar os seus pacientes, os seus familiares, estarão a mentir? Como é que de repente, numa cartola mágica, a Binter vem com 90 evacuações? Surgiram de onde? Não havia evacuações, toda a gente se reclama. Portanto, o Governo deveria ter acautelado, a quando da concessão dos voos domésticos, a evacuação dos cabo-verdianos e dos residentes no país. Daí que, moralmente, eticamente, esta responsabilidade cabe ao Governo, daí o PAICV ter considerado a situação de veras importante e ter trazido o assunto na base de uma declaração política. Dizer que a questão da evacuação é uma questão séria. É nesses momentos que se vê a fibra dos líderes políticos. É nesses momentos que se de facto estamos perante líderes ou estamos perante agitadores sociais. É com emoção ou se faz uma mistura explosiva entre a emoção e a morte, provocando o caos, ou se faz uma mistura saudável e tenaz entre a sobriedade de uma decisão e a coragem e rigor de explorar a verdade. Os líderes devem falar sempre a verdade e devem falar com factos. E é neste sentido que o Governo de Cabo Verde só pronunciará de uma forma definitiva após a conclusão do inquérito que abriu. Porque não podemos andar no diz que diz. Não podemos andar na suspeição gratuita. Não podemos andar nesta forma de estar constantemente numa guerrilha partidária em nome do quê? Todos sabem, os médicos já disseram, qual foi o motivo da infelicidade e da tragédia. Porque uma morte é uma morte. E disseram claramente os seus motivos. O Governo ouviu com responsabilidade. A empresa transportadora aérea disse os seus motivos. O Governo ouviu com responsabilidade. Quem fez o transporte disse os seus motivos. O Governo ouviu com responsabilidade. Mas só pronunciará após a conclusão do inquérito. É assim que se faz, é assim que age um líder de uma nação. Bem andou o Governo de Cabo Verde. Porque era preciso serenidade e tivemos serenidade. A situação é grave? É. A situação é fácil? Não é. A situação é muito custosa para a economia cabo-verdiana, mas é uma prioridade do Governo de Cabo Verde. Não houve retrocesso. Desculpe que
Permita-me, aliás, em vez de que discordo consigo, deputada Vera, não houve retrocesso. A situação hoje, em termos de transportes interilhas aéreas, é muito melhor do que era 2 anos atrás. Há mais voos, há mais passageiros, há melhores condições. A situação das evacuações são feitas, neste momento, neste país, nos mesmos termos em que fazia a anterior transportadora aérea. Nos mesmos termos e nas mesmas condições. Portanto, há uma exploração, do nosso ponto de vista, que não fazia sentido. O que nós esperávamos era, sim, que se disponibilizassem eventualmente, utilizando os instrumentos parlamentares, eventualmente até por um inquérito ou outra questão do género. Nós estamos empenhados em encontrar a verdade, iremos encontrá-la, iremos atuar. Nenhuma negligência será tolerada, nenhuma falha será tolerada, agiremos sempre em defesa de Cabo Verde, dos cabo-verdianos e de cada cabo-verdiano, independentemente da ilha onde ele tenha nascido ou escolheu para viver. Não, primeiro é para dizer que todos estão a dizer que a situação é grave. O Presidente da República já disse isso, o Primeiro-Ministro já disse isso, o Procurador-Geral da República já considerou isso grave e já mandou instaurar um inquérito. E o Governo também já mandou instaurar um inquérito. Agora, o Ministro vem nos dizer que os médicos já disseram, já se sabe de tudo. Então, para que o inquérito que o Governo está a mandar fazer? Senhor Ministro, o povo encarou esta situação com sofrimento, com indignação e com revolta. Caberá ao grupo parlamentar, aos deputados representantes do povo, refletirem esta revolta, esta indignação e este sofrimento. Fazer isso não é fazer nada demais. A situação é grave, o Sr. Ministro já reconheceu. A situação não é fácil, o Sr. Ministro já reconheceu. O que fazer para que novas pessoas não percam a vida em situações desta natureza? Muito obrigado. Os líderes, nos momentos difíceis, devem ser líderes e não agitadores. E mais, dizer que o Governo disse, sim senhor, que os médicos já falaram, ouviu com responsabilidade. A transportadora aérea falou, ouviu com responsabilidade e mesmo assim vai abrir um inquérito. Portanto, o Governo está ciente do que está a fazer, é o melhor para o nosso país. Senhor Presidente, também dizer que não podemos continuar neste tipo de registro. Não há governo nenhum, e a responsabilidade obriga-me a isso, a responsabilidade e seriedade obriga a isso. Não há super países, não há super medicina, não há super transporte que infelizmente termine ou vá acabar com o fim do ciclo da vida, que é a morte. Não há. Infelizmente vão continuar a acontecer em Cabo Verde. Agora, o que um governo deve fazer é criar as condições para que cada cabo-verdiano possa ter acesso à saúde com qualidade, possa ter acesso à saúde rapidamente. E é neste quadro que o Governo está a trabalhar. E volto a frisar, infelizmente para o nosso país, infelizmente para a nossa história, já morreram pessoas em 2016, em 2006, em 2008, em 2015, em 2014, por motivos de falta de transporte para evacuação. Mas, Sr. Deputado Walter, reflita nos termos que utilizou contra este governo. Antipatriota, governo irresponsável, contra Cabo Verde, contra a vida humana. Termos que devemos ter serenidade para não utilizar, porque nos momentos difíceis os caminhos do populismo podem levar ao caos. Terei, por isso, muita serenidade, muita assertividade até nas críticas, para que possamos conseguir resolver estes problemas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenha bondade, senhor. Tudo como no Parlamento. Tenha bondade. Tenha bondade, senhor deputado Walter.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós não somos populistas, nem andamos a instigar o caos. Nós estamos a cumprir o nosso mandato e a missão que o povo nos deu. O senhor sabe quem é que me pede para fazer as denúncias que eu tenho estado a fazer? É o povo da Boa Vista, Sr. Ministro. Eles é que me pedem para denunciar, para dar voz ao sofrimento, à afronta, à aflição é que estamos a passar naquela ilha de Boa Vista. Que não é uma situação exclusiva da ilha de Boa Vista. Também se vive noutras ilhas, no Maio, no Fogo. Senhor Ministro, estamos aqui a cumprir a nossa missão. Agora, nós o que é que esperávamos de si é que viesse cá dizer o que é que estão a fazer, precisamente, concretamente, para terminar, para acabar com essa situação precária, Sr. Ministro, que nós temos neste país. Isso é que estávamos a esperar de si. O senhor sabe que este caso não é o primeiro caso. Já vinha acontecendo sucessivamente e vínhamos alertando na Casa Parlamentar, nas redes sociais, na comunicação social, do risco iminente que ainda hoje, enquanto estamos a falar, existe. O senhor tinha que nos dizer se já sentou com a companhia aérea, se está a exercer a autoridade do Estado para que essa companhia aérea respeite as leis dessa República e a Constituição. Nós estamos à espera de si uma palavra de conforto e de tranquilidade à população de Boa Vista para dizer assim, essa situação não vai acontecer mais. Isso é que estávamos a esperar de si, Sr. Ministro. Portanto, não é preciso vir com ofensas. O senhor sabe que eu sou uma pessoa tranquila, responsável, com sentido de Estado. Sobre a acusação de discursos a roçar o antipatriotismo, não foi sobre a intervenção do governo. Foi sobre a intervenção hoje que o grupo parlamentar o grupo parlamentar do MPD trouxe a esse Parlamento. Mas os senhores não podem esperar que fiquemos calados. Isso sim seria uma omissão grave. A oposição, perante esse tipo de acontecimentos no país, ficar calado, não denunciar. Que casta de deputados nós seríamos numa situação, Sr. Ministro? O Presidente da República pronunciou publicamente. Então ele é irresponsável. Ele não esperou nenhuma conclusão de inquérito por parte do Governo ou do Ministério Público. Ele manifestou, disse que a situação é de grande gravidade e que é preciso ter medidas urgentes. Ora, são essas medidas urgentes, Sua Excelência, que estávamos à espera que o senhor viesse cá nos apresentar hoje. E não vir cá dizer que só vão pronunciar depois da conclusão do inquérito. O senhor quer nos dizer que até lá não vão fazer nada? É isso que o senhor está a querer nos dizer? Que até a conclusão do inquérito as pessoas vão continuar nessa situação de total desproteção e vulnerabilidade na Ilha de Boa Vista? Os senhores vão ficar de braços amarrados a ver esse tipo de situações acontecer? Portanto, Sr. Ministro, o senhor me desculpe, mas nós não podíamos ficar sem trazer essa questão em particular a essa Casa Parlamentar. Muito obrigado.
Vou dizer ao Sr. Deputado que está a utilizar termos diferentes para situações iguais. Sr. Deputado, o senhor está a provocar aqui uma guerra partidária numa questão que não exige guerra partidária. O senhor quer aproveitar-se de tudo para se sair como o grande defensor da Boa Vista, atacando tudo e todos e utilizando termos não de debate parlamentar, mas termos qualificativos muito maus. Antipatriotas, castas, termos nada parlamentar que roçam até outras coisas que não quero aqui reafirmar. Mas, Sr. Deputado, dizer-lhe, a situação não é nova, tem razão. Desde 1975 que somos independentes, eventualmente desde a nossa descoberta, ou do início da democracia, temos esse problema em Cabo Verde. Temos e temos de combatê-lo. Agora, o problema essencial não é isso. É que nos últimos anos não se fizeram os investimentos necessários para minorar e resolver a questão de forma séria. Foram feitas um conjunto de promessas que não se concretizaram e não se cumpriram. E nesse processo todo, Sr. Deputado Walter, ou melhor, os deputados do PAICV, faleceram pessoas, infelizmente, para a história do nosso país. Lamentavelmente. Sr. Ministro, quer concluir? Vou concluir, Sr. Presidente. Lamentavelmente, por motivos vários. Por falta de evacuação ou não. Devemos, sim, centrarmos-nos no essencial daquilo que o Governo disse. O Governo, até o final do ano, apresentará uma solução em termos de transportes. Até lá, já está tudo tratado, será feito de acordo com os procedimentos médicos e de transportes aéreos vigentes no nosso país. Tranquilidade, serenidade, não aproveite mais, fica-lhe mal e as pessoas não estão contentes porque está a aproveitar-se desta forma de fazer política. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou participar no debate e queria colocar uma questão diretamente ao Governo, aqui representado por Sua Excelência, Sr. Ministro do Estado, meu amigo Dr. Fernando Elísio Freire. O Governo andou bem quando ocorreu a situação na Ilha de Boa Vista, mandando estourar um inquérito e com um prazo estabelecido. Sei que o inquérito foi feito, a Comissão fez o seu trabalho e o relatório foi entregue ao Governo no prazo fixado pelo mesmo. Eu gostaria de pedir, Sua Excelência, que partilhasse com a Casa Parlamentar e com a Nação, através dos legítimos representantes do povo, o resultado do inquérito. Portanto, é uma situação delicada, deve ter o efeito de uma causa, ou efeito de um conjunto de causas, e deve ter consequências. E por isso solicito-lhe penhoradamente que partilhasse com a Casa Parlamentar, através dos seus legítimos representantes do povo, a substância do relatório mandado estourar pelo Governo. Tenho dito. Sobre o deputado Felisberto Vieira, que quer saber do inquérito. O Governo fez o inquérito. O inquérito ficou pronto na data estabelecida. O Governo, com o resultado do inquérito, achou, Sr. Deputado, ou o deputado Nuias para e respeita o Parlamento, ou então tenho que parar. Tem a bondade, Sr. Ministro, de continuar. Peço aos senhores deputados para não interromperem o Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Felisberto Vieira, dizer-lhe o seguinte: o Governo conseguiu, ou mandou fazer o inquérito. Em tempo recorde, o inquérito foi feito. Recebeu o inquérito, considerou que havia matéria crime e enviou para o Ministério Público. E todas as partes envolvidas, as transportadoras, o mecanismo de transporte tanto aéreo como marítimo, os serviços de saúde da Boa Vista
e do SAL, tendo em conta o resultado do inquérito, o Governo achou por bem enviar ao Ministério Público. Sr. Ministro, escutamos com atenção a sua intervenção. Nós gostaríamos de perguntar o seguinte. Tendo em conta que o inquérito que o Governo instaurou tem a ver com uma matéria de relevante interesse nacional, os cabo-verdianos estão a querer saber o que se passou efetivamente. Há algum problema na divulgação dos resultados do inquérito? Sobre o inquérito, o Governo já fez a sua parte. Acionou o Ministério Público para aquilo que considera ser, no entender dos relatores ou dos instrutores do processo, matéria que eventualmente merecia a investigação do Ministério Público. Muito obrigado. Por que não publica também os resultados do inquérito sobre a morte da minha conterrânea de Picos, que morreu na Boa Vista? Obrigado. Sr. Deputado João Batista Pereira, o Governo tem o dever de zelar para os interesses de Cabo Verde. O Governo tem o dever de defender toda a vida de todos os cabo-verdianos e de cada cabo-verdiano. O Governo mandou fazer um inquérito, fez um inquérito, tomou a iniciativa própria de enviar o inquérito para o Ministério Público e, a partir deste momento, quem é o dono do processo é o Ministério Público. Portanto, a partir dali, o Governo já cumpriu o seu papel, por isso é que não pode publicar o relatório. Está no Ministério Público. O Ministério Público terá de pronunciar-se, naturalmente, no quadro da independência que o setor da Justiça tem e no quadro da independência total do Sr. Procurador-Geral, o Sr. Procurador-Geral da República. Não, Sr. Ministro, apenas para constatar uma contradição, porque o Governo tem publicado nos diversos sites, não é, dos diversos ministérios, os relatórios que tem enviado ao Ministério Público, não é? E, portanto, é estranho que nesta matéria concreta não publica. É esta a diferença fundamental, não sei se me entende. Portanto, é esta a questão fundamental, que nos leva a perguntar exatamente se existem razões ponderosas, porque se apenas fazer a sua parte, também nos relatórios de inspeção, o Governo fez a sua parte, não teria que publicar nos sites do Governo. Na verdade, enviava apenas ao Ministério Público. Mas não fez isso. Não é? Enviou ao Ministério Público e publicou no seu site. E agora, por que é que o procedimento mudou? Obrigado. Algo interessante na ciência. Não se deve nunca utilizar a mesma determinação ou a mesma técnica, indução ou dedução para situações diferentes. É a mesma coisa na vida pública. Situações diferentes, soluções diferentes. É neste quadro que trabalhamos. Senhor Presidente, senhores ministros, senhoras e senhores deputados, dirijo-me a essa Assembleia e a toda a nação com um profundo sentimento de revolta e indignação. Senhor Presidente, denuncio aqui, mais uma vez, a forma desumana, a forma sofrida que os doentes têm sido evacuados da Ilha da Boa Vista. Cidadãos cabo-verdianos e nossos irmãos africanos, e apenas esses, Sr. Presidente, que são levados entre a vida e a morte ao Aeroporto Internacional Aristides Pereira, na Ilha da Boa Vista, para pedir socorro, para pedir auxílio, munidos de toda a documentação passada pela autoridade do Estado em matéria de saúde na Ilha da Boa Vista, e que têm obrigatoriamente de viajar porque a sua vida depende disso, mas que infelizmente são deixados em terra, é-lhes negado socorro, são abandonados à sua própria sorte. Sem outra alternativa e em desespero, a delegada de saúde e os familiares têm de socorrer a pequenas embarcações para que essas vítimas sejam transportadas até a Ilha do Sal, enfrentando cerca de 3 horas e meia no alto mar. Já tivemos situação em que o próprio técnico de saúde que acompanha o doente teve que ser assistido quando chegou na Ilha do Sal. Ouvimos no outro dia na televisão pública
um jovem que foi baleado e teve que ser evacuado para essa mesma via e que disse que sentia o projétil a lhe ferir internamente quando a embarcação passava pelas ondas. O último caso, Sr. Presidente, foi de uma grávida em situação crítica que teve que ser evacuada também por essa via, sem as mínimas condições de segurança. Tal como eu publiquei, o vídeo que eu publiquei e toda a gente conhece. Ontem eu falei com a delegada de saúde que me disse que, felizmente, essa senhora se salvou, se recuperou, mas infelizmente perdeu o seu filho. Eu não estou a falar nem de um, nem de dois, nem de três casos. Eu estou a falar de uma prática recorrente dessa nova companhia aérea que opera em Cabo Verde em regime de monopólio e que não é uma situação exclusivamente da Ilha da Boa Vista, que também acontece na Ilha do Maio, que também acontece na Ilha do Sal, que também acontece na Ilha do Fogo e que é consequência da retirada direta das TACV da operação doméstica que foi mal decidido, mal preparado, mal negociado. E que este governo não acautelou sobre a evacuação de doentes em Cabo Verde, abrindo as portas a uma lógica onde o lucro e o negócio são mais importantes que a vida humana. Senhor Presidente, negar o socorro a um ser humano entre a vida e a morte não é só desumano. É também, à luz do nosso Código Penal, um crime punível com pena de prisão, e eu, a partir dessa casa parlamentar, peço às autoridades judiciais que atuem e apliquem a lei. Para terminar, Sr. Presidente, termino dizendo que, se é essa a felicidade que nos foi prometida, nós não queremos essa felicidade. Essa felicidade aqui nós não precisamos. Muito obrigado. Sr. Presidente, no caso concreto da situação semelhante ocorrida na Ilha do Maio, também na mesma semana que Boa Vista, em que o paciente era uma mulher grávida, a viagem à praia terá sido feita nas mesmas condições ou ainda pior. Mais grave é que a mulher acabou por perder o seu bebê, que, segundo informação, terá morrido alegadamente no ventre da mãe ainda antes de chegar ao hospital. Que nos parece mais grave ainda porque a senhora, além de perder o seu bebê, perdeu um dos rins, esteve 15 dias em UTI, quizás em decorrência de todos os constrangimentos havidos no seu socorro. O senhor Presidente da Assembleia estava na MEI a assistir tudo aquela situação. E até a comunicação social, nomeadamente a TCV, estava na MEI, mas a deputada Joana Rasa impediu para que seja filmado essa situação na porta de MEI. Então é por isso que não nos está ali para pedir e para alertar o governo no sentido de resolver a situação, porque a situação não tem consciência que de hoje é uma situação que vem de muito. Senhora deputada, tem atenção ao tempo, está a terminar. Que Embere ganha para resolver a situação, mas o resultado é que a situação está a piorar cada vez mais. Para dizer o seguinte, quando eu estive no Maio, eu, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional, os deputados, o deputado José Jorge do PICV estava, portanto, juntamente conosco, o deputado Soares de Tarrafal, portanto, estávamos numa visita ao interior da ilha, quando recebi uma chamada do delegado de saúde aflito. Tivemos que fazer intervenção, eu, o Presidente da Assembleia Nacional, no sentido da agilização do processo de evacuação. E o deputado do PICV, Frederico, vem agora dizer que eu instrumentalizei ou impedi que a comunicação social filmasse a situação. Eu sequer estava na vila. Isso é um crime, senhor deputado. Isso é um crime, dizer isso. É um crime. Mas o seu colega deputado José Jorge está do outro lado, poderá, de certa forma, portanto, desmentir isso, porque isso é falso, não corresponde à verdade. Eu nunca fiz isso e nem vou fazer isso. Agora, fosse para defender a população do Maio, defenderia a população do Maio de outra forma e não utilizando ou, portanto, impedindo que a comunicação social, portanto, filmasse isso. Claro que a deputada não foi à comunicação social, porque a deputada hoje tem mais acesso. Antes a deputada não tinha acesso aos governantes. Hoje a deputada tem acesso aos governantes. Então, hoje há diferença. Antes a deputada tinha que ir à comunicação social para ser ouvida. De modo que, Sr. Presidente, a população do Maio elegeu a deputada Joana Rosa para os defender.
e a deputada Joana Rosa têm defendido muito e continuam a defender a população do Maio. Nós estamos, Sr. Ministro, se calhar na questão mais importante deste país neste momento, questão social mais importante. E vejo como o governo do MPD ignora esta situação aqui na Assembleia Nacional. É uma questão humanitária, Sr. Ministro. A deputada Joana Rosa disse bem, nós temos aqui uma questão da direito à assistência. Eu diria mais, nós temos aqui uma questão da omissão do dever de auxílio, que pode configurar crime à luz do Código Penal cabo-verdiano. Imagina, nós não queremos, mas imagina se acontece. Senhor deputado, o tempo da bancada terminou. Quem será responsabilizado? A Binter pode ter a responsabilidade material, mas o Governo terá sempre responsabilidade moral por essa questão, porque está a omitir a sua responsabilidade. Obrigado. Obrigado. Senhor Ministro de Estado, Senhor Ministro de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente aí que o PICV às vezes falha. Tem pressa. Tem pressa. Disse que o Governo não falou no assunto, esqueceu-se que o Governo tem 2 minutos e pode agora explicar tranquilamente. É o seguinte, senhores deputados do PAICV, a situação é lamentável, a situação é grave. De facto, é um problema que o Governo herdou muitíssimo grave. Os custos da evacuação em Cabo Verde são elevados. Não há estruturas, durante muitos anos o país não preparou-se ou não se adaptou à sua realidade arquipelágica para fazer as evacuações. E agora vamos dizer também a verdade. A verdade é a seguinte, senhores deputados do PAICV. A verdade é a seguinte, é que, Sr. Presidente, faça a paragem do tempo, se faz favor. Por favor, Sr. Presidente, vou parar. Senhores deputados, o Sr. Ministro está fazendo a sua intervenção. Vamos escutá-lo. Sr. Ministro, tenha bondade. Tenha bondade de continuar, Sr. Ministro. Sobre as evacuações, o Governo disse claramente, está preparado para dar uma solução estruturada, que é um avião para fazer o transporte de doentes no quadro de proteção civil. É um avião que custa, é preciso fazer a operação financeira, é preciso fazer toda a montagem. E o Governo está a fazê-lo. Agora, coisa diferente é dizer que o Governo tem responsabilidade moral. Então, também, José Maria Neves tem responsabilidade moral por aquilo que aconteceu nos últimos 15 anos? Com as mortes que aconteceram? Na Ilha do Maio? Ou na Ilha do Fogo? Sejamos sérios e, acima de tudo, sejamos honestos. Honestos com aqueles cabo-verdianos que sofrem com o problema das evacuações. Honesto conosco mesmos. Porque eu não admito estar num governo em que eu tenho responsabilidade moral por uma morte e não me demitir. Não me admito. E não trate as coisas assim. Este governo é governo de pessoas sérias, é governo de pessoas sérias e não leve a questão por esse campo. A responsabilidade moral é uma coisa, a responsabilidade política é outra. Portanto, não confundamos os conceitos. Não confundamos os conceitos. Senhor Ministro, se é uma questão que eu não quero e nem vou politizar, é essa questão das evacuações. Não, Sr. Ministro, não, eu não vou fazer isso, não faço e não farei. Agora, o Governo não pode omitir-se das suas responsabilidades. O Governo prometeu, tomou a solução da Binter, nós não temos nada contra. A Binter não está a colaborar neste particular. Então, que o Governo faça a sua parte. Obrigado, Sr. Presidente. Se a sua intervenção fosse essa, eu não me indignaria. Fez uma intervenção política, acusando o Governo politicamente. Agora, dizer que há responsabilidade moral é muito grave, Sr. Deputado. E põe em causa tudo aquilo que são homens e mulheres que estão no Governo. Quem é o responsável moral por determinar o crime? É o mandante. Portanto, isso é grave. Isso é grave vindo do grupo parlamentar do PAICV, que é um partido que esteve no poder até há dias. Portanto, Sr. Presidente, isso é extremamente grave. Uma coisa é responsabilidade política, outra coisa é responsabilidade moral. São duas coisas diferentes.
Agora, indo para a responsabilidade política que o senhor agora falou, né, na sua segunda intervenção, digo-lhe o seguinte: o problema é grave, o problema é de difícil mesmo, e as pessoas têm que saber isso. Por quê? Porque o país não se preparou nos últimos 15 anos para fazer face a isso. Exige montagem financeira, encontrar aparelhos adequados, formação, estruturação de todo o sistema que estamos a partir de zero. E onde estão, por exemplo, os helicópteros que prometeram há 15 anos atrás? Portanto, nesta matéria, nós não recebemos lições de moral. Estamos a fazer de tudo aquilo que é humanamente possível, aquilo que financeiramente é possível, para ajudar a resolver a situação. Neste momento, a intervenção tem de ser feita com muita inteligência. Eu sei que há muita emoção. Todos nós sofremos na pele, ou porque temos familiares, ou porque é na nossa ilha, ou porque conhecemos o vizinho, na questão das evacuações. Mas temos que ter a responsabilidade de ver que este país tem de se preparar... Senhor Ministro, vou terminar, Sr. Presidente. terminou. Este país tem de se preparar para encontrar um quadro de resolução deste problema. Obrigado, Sr. Ministro. Responsabilidade política, a oposição pode acusar e nós rebatemos. Sr. Ministro, responsabilidade moral, o tempo terminou. Nunca, e não se deve fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.